Meu nome é João Carlos e o nosso trabalho é Violência contra a Mulher, Barreiras e Oportunidade para Ação, Docentes em Sala de Aula. Introduzindo o tema. Como a gente vai falar de violência, a gente deve se questionar o que é a violência propriamente dita. Essa pode ser compreendida como uma força direcionada a um grupo ou a própria pessoa que emite ela, assim como outras pessoas. A violência, ela pode ser compreendida como um fator histórico da própria sociedade. Então, para compreendê-la, a gente tem que levar em consideração que ela é constituída a partir da própria sociedade em que a gente vive. Tanto que ela é considerada atualmente um problema de saúde pública, porque essa pode prejudicar as pessoas, tanto na questão da saúde individual quanto coletiva. Porém, a violência costuma atingir alguns grupos em específicos, sendo esses grupos mais vulneráveis a sofrer violência, como pessoas LGBTs, pessoas pretas e pardas ou as mulheres. Falando um pouco mais sobre um grupo vulnerável que se destaca, nesse caso as mulheres, tem como definição a violência de gênero, ou a violência contra a mulher. Essa pode ser definida como qualquer ato que ocorra contra a mulher baseado em gênero, resultando assim em danos psicológicos, físicos ou sexuais. O objetivo dessa pesquisa foi identificar qual que eram as principais barreiras que os docentes enfrentam ao discutir a temática da violência de gênero, além de explorar possíveis estratégias pedagógicas que facilitem a inserção desse tema no contexto educacional. Metodologia. A coleta de dados foi realizada por meio de Google Forms, através de técnicas de investigações. O questionário foi composto tanto por perguntas abertas quanto fechadas. Foram entrevistados os mais diversos tipos de docente, nos mais diversos contextos educacionais, indo do ensino médio ao ensino de graduação, ao ensino superior. Os dados foram utilizados para a coleta de dados a técnica Snowball. Essa é uma abordagem não probabilística que se baseia em cadeias de referência. E para análise de dado, foi utilizada a análise descritiva, ou seja, essa pesquisa ela de uma abordagem qualitativa e quantitativa. Um pouco sobre as discussões e os resultados. O estudo teve a participação total de 58 docentes, tanto de escolas públicas quanto privadas. A faixa etária de idade dessas pessoas se encontrava com 40% de 30 a 44 anos, seguido por professores entre 45 e 57 anos, com um total de 35%, e os grupos menores, foram de 25 anos com 10% e mais de 55 anos com 15%. A amostragem é majoritariamente composta por mulheres, com um total de 80% de mulheres na pesquisa. Relacionada à experiência profissional, tivemos a participação de 60% dos professores com mais de 10 anos de atuação na área, sendo a maior parte dessa amostra com profissionais que estão há bastante tempo nesse contexto. Continuando os resultados e as discussões, em termos de nível de ensino, a maioria dos docentes que participaram se encontravam, davam aula no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, constituindo 60% dos participantes. Os docentes relacionados com o ensino médio davam aula, teve um total de 30% de participantes, e apenas 10% dos docentes lecionavam o ensino superior. Geograficamente, 75% dos professores trabalhavam na região sul do Brasil, enquanto os demais distribuídos na região norte, com 15%, e sudeste, com 10% dos participantes.
No que se refere a abordar o tema de violência de gênero em sala de aula, as respostas variavam consideravelmente. 30% dos participantes o fazem ocasionalmente, 25% raramente e 20% com frequência. Continuando as discussões, Passino argumenta que a participação ativa de profissionais da educação no combate da violência contra a mulher é essencial para o desenvolvimento de políticas eficazes na promoção e prevenção. Araújo e Silva complementam, reforçando a importância de integrar os debates sobre a violência de gênero em todas as etapas da educação, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo também o nível superior. No que se refere à percepção dos professores dos desafios que eles enfrentam ao abordar o tema, 35% dos docentes identificam a falta de apoio institucional e preparo pedagógico como um dos maiores obstáculos. Outros 30% dos professores identificam a sensibilidade do tema como um grande desafio. Para os professores que passam por experiência de violência vulnerável, isso acaba sendo muitas vezes um gatilho, o que acaba dificultando, abordar esse tema. Relacionado à falta de apoio institucional e preparo pedagógico, a sensibilidade do tema sugere que a ausência de suporte estrutural e institucional prejudica a abordagem sistêmica da violência de gênero nas escolas. Um pouco mais dessa discussão, também foi abordado a pressão social e institucional sobre os professores, no qual 32% afirmavam se sentir amparados pela instituição que ensinam ao tratar esse tema, enquanto 30% estão incertos sobre esse suporte e 27% afirmaram não contar com nenhum apoio institucional. Preparar os professores para lidar com as questões delicadas, como a violência de gênero, requer formações específicas e um suporte institucional adequado. A acessibilidade desse tema muitas vezes gera desconforto dentre os docentes, o que pode se tornar um obstáculo na sua abordagem em sala de aula, especialmente se não houver apoio e estrutura. Complementando um pouco mais os dados, ao avaliarmos as estratégias utilizadas pelos docentes ao trabalhar essa temática de gênero em sala de aula, ou seja, como os participantes dessa pesquisa trabalhavam no assunto, 32% apontaram que a utilização de palestra, como um recurso, a discussão de casos reais, outros 30%, e parcerias com ONGs, com outros 30% dos participantes apontando como estratégias. Tais estratégias refletem um reforço para conectar a aprendizagem, teoria e prática social, praxis. A escola deve incentivar um diálogo sobre a desigualdade de gênero e promover o empoderamento coletivo das meninas por meio de metodologias ativas e reflexivas. Considerações finais. O papel da educação na transformação social é inegável, mas é necessário que os educadores estejam capacitados e amparados para que possam desempenhar o seu papel de agentes transformadores. A política pública, como a Lei Maria da Penha e a Lei 14.164 de 2021, são marcos importantes, mas precisa ser acompanhado a ação concreta no ambiente escolar para garantir que a temática seja inserida de forma transversal e sistêmica no currículo, promovendo uma verdadeira mudança na mentalidade e o comportamento das futuras gerações. Obrigado pela atenção.